Olá, sejam muito bem-vindos. E a burocracia e carga tributária estão entre as maiores preocupações de empreendedores brasileiros. A complexidade do conjunto de regras, legislações, tudo isso torna fundamental o trabalho de especialistas para o sucesso de muitos negócios. E nesse contexto, o apoio de profissionais de contabilidade é fundamental para o desempenho de empreendimentos. Mas o que pode mudar do ponto de vista legal para melhorar esse ambiente de negócios e simplificar nossas leis? Assuntos para a entrevista com Adriano Marrocos, presidente da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal. Presidente, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender. Obrigado pelo convite, à disposição sempre. Agora, presidente, a gente estava falando de grandes problemas, de carga tributária, também de burocracia. Por que ainda é tão difícil lidar com isso no Brasil? Orengo, nós conversávamos antes o porquê. Eu entendo que o porquê é devido ao nosso desejo mesmo de complicar as coisas que nós poderíamos facilitar muito. Existe um anseio por parte do governo, principalmente dos órgãos arrecadadores, de um controle exagerado. E talvez isso é que traga a dificuldade de simplificar as leis. Mas nós precisamos ir nessa direção. Enquanto mais simples o controle, mais efetivo ele será. Porque fica mais barato de fiscalizar, mais fácil de acompanhar e trará melhores resultados para o empreendedor. Agora, professor, nesse contexto de complexidade de carga tributária, de burocracia, é fundamental ter apoio de profissionais e profissionais experientes, para o sucesso de um negócio. A gente está falando para muitos empreendedores, microempreendedores, porque o trabalho do profissional de contabilidade é fundamental. Quando você conversa com um empreendedor de um micro negócio ou de um pequeno negócio, você percebe que ele está muito centrado na atividade fim, como não poderia ser diferente. Então ele foi mecânico, ele foi um operário daquela atividade, ele resolve agora ser dono do próprio negócio. Então ele conhece o operacional daquela atividade. Mas quando ele vem conversar conosco e buscar orientações, é que ele se depara com inúmeras dificuldades e uma legislação muito complexa. Então é nesse momento que o profissional da contabilidade começa a agir, desde o primeiro momento do início do negócio. É quando ele precisa das orientações iniciais. Ele pode obter essas orientações também com outros profissionais ou com outros serviços, como é o caso do próprio Sebrae, que mantém um balcão de atendimento nesse início. Mas o profissional da contabilidade geralmente está mais próximo a ele, devido à localização. Nós estamos num país continental, então naqueles locais sempre terá um contador para orientá-lo. Desde o tipo societário, a opção tributária, os primeiros passos para registrar uma empresa, e é um processo que não é fácil no que se refere à operação de programas. Então, para você ter uma ideia, nós começamos como primeiro passo, conversando com o cliente, verificar se o local que às vezes ele já tem, e muitas vezes não se assuste, mas que ele já até alugou, ele já tem um contrato assinado ali, se naquele local ele pode funcionar, ou se há alguma restrição para aquele local. E aí nós partimos com uma série de orientações. Essa operação toda, todo esse acompanhamento inicial, nós estamos preparados para esse momento. Então a empresa começa a surgir com o contador acompanhando desde o primeiro momento. É fundamental ter a orientação profissional adequada. Agora, é claro que o empreendedor que está nos acompanhando, ele quer performance, ele quer resultado. É possível conseguir resultado com o estudo de um profissional de contabilidade? Ele pode verificar estrategicamente o que aquele profissional está pagando, o que ele pode pagar a menos, qual é o imposto que ele está pagando e até a estrutura tributária que ele está lidando? De forma bem simples, mas não irresponsável no sentido da análise, o resultado é a receita menos a despesa do negócio ali. O que ocorre? Nós estamos na orientação de qual melhor opção tributária para ele pagar menos imposto. Quais os controles que ele deve implantar para não perder uma venda ou uma venda mal feita, como ele consegue corrigir, quais os procedimentos internos voltados à compra de mercadoria, de onde é melhor comprar para ter um aproveitamento de carga tributária, ou se é melhor comprar em Brasília, porque às vezes você compra de outro estado, aproveita melhor o imposto, mas tem o frete. Às vezes você comprando aqui, a diferença de preço com o frete
é melhor uma opção aqui. Então nós temos como orientá-los nessas decisões. Qual é o momento de buscar um empréstimo? Qual é a melhor possibilidade de gerar um caixa com venda a prazo? Se é melhor um empréstimo e esperar receber, ou se é melhor o desconto do recebível para aquela operação? Qual é o prazo que ele vai recuperar esse empréstimo com novas vendas? Então, essas informações todas nós temos como levantar dos dados que a contabilidade possui. Então é fundamental, desde o primeiro momento, ter uma boa orientação do profissional. Agora, claro que a gente está pensando aqui em melhora de performance, de resultado, agora a gente tem que pensar nos riscos também embutidos. Para quem não se preocupa com isso, qual é o risco que pode ter depois de se resolver lá com a Receita? Depois que você gera um problema, qualquer que seja a correção, porque ela pode advir de um erro, o que é muito comum, ou às vezes pode ser intencional. Mas para corrigir uma situação de erro, há um desgaste muito grande. Nós temos processos de compensação de impostos que estão sendo analisados há 5 anos. Então, pessoas que estão esperando o crédito na sua conta de um imposto que pagou errado, de um imposto que o código às vezes foi errado, ou a data ou o valor, e ela acabou tendo que pagar para evitar problema e pedir a devolução do que pagou errado. E as informações que nós temos da Receita Federal, principalmente, que é a nível nacional, não são boas. Eles estão numa operação, nesse momento, em busca de melhorias nas condições de trabalho, salário, etc. E toda a operação está lenta. Então, eles estão fazendo sem aquele empenho para poder ajudar o contribuinte a resolver sua situação. Então, assim, nós dependemos de órgãos fiscalizadores. Então, melhor do que ter uma situação dessa é evitar o problema. Às vezes, como eu disse, vem de erros que são comuns e impossível você fechar todos, né? Mas às vezes você consegue minimizar isso com bons controles internos, com um programa, às vezes até gratuito ou de baixo custo para a gestão financeira do negócio, para você poder se programar o que você vai pagar, quando você vai receber, enfim. Existem formas de você minimizar os riscos. Agora, professor, a gente avalia o sistema tributário brasileiro e a complexidade das nossas legislações, né? Obviamente a gente precisa avançar muito, mas o senhor acabou de falar que tivemos alguns avanços aí. É possível pontuar, né? Era pior no passado, já melhorou? Por exemplo, abrir e fechar uma empresa, já está mais rápido hoje no Brasil? O que nós temos hoje no processo de fechamento de empresas é atender um pedido que era muito importante, que era não ter pagamento, né, nessa operação. Então isso já ajudou muitos que abandonavam o CNPJ e deixavam isso para lá mesmo, não davam nenhuma atenção, porque os custos para baixar eram muito grandes. Então agora pelo menos não existem mais taxas e isso ajudou o processo. O processo de registro hoje, ele realmente, se compararmos com 10 anos atrás, nós temos uma grande evolução do processo que saiu do papel e foi para eletrônico. Então, de onde você estiver, você pode dar entrada no processo, acompanhar, conversar via chat com um dos atendentes. Então, você tem uma interação. O que ainda falta para nós é competência no atendimento. Então, a pessoa entender que do outro lado tem um profissional que às vezes está de frente para o seu cliente buscando uma solução para aquele fato e isso não tem a mesma velocidade. Mas, de qualquer forma, hoje o processo sai muito mais rápido do que há anos atrás. Precisamos continuar evoluindo. E para abrir uma empresa hoje? Porque a promessa é abrir em pouquíssimo tempo, né? O que antes demorava muito tempo, hoje está sendo feito com mais agilidade. Agora, na prática, isso funciona mesmo? Quando você fala em abrir uma empresa, nós temos vários órgãos envolvidos. Então, houve a evolução nas juntas comerciais com o uso dos softwares, então a junta vai mais rápido, mas às vezes você esbarra numa prefeitura, no governo federal, no governo estadual, você esbarra numa licença de funcionamento. Então, abrir uma empresa, considerando todo o processo, ainda é um processo demorado. Aqui em Brasília e outros estados também funciona assim. Você primeiro vai à prefeitura e aqui nas administrações regionais, você tem um programa onde você verifica se naquele endereço pode funcionar aquela atividade e qual é o endereço correto
para fins de contrato, porque nós temos o endereço dos Correios. Esse endereço é usual. Para os contratos precisa ser o endereço oficial da planta, né? E aí, com esse documento, que às vezes você consegue no mesmo dia, às vezes leva 3 dias para você ter o retorno, ele já vem dizendo só isso, ó, essa atividade pode funcionar aqui e o endereço correto para o contrato é esse. Aí, a partir vai para a junta comercial, PDF, Receita Federal, e aí você vai conseguindo essas autorizações todas. É o registro na junta comercial, o CNPJ na Receita, a inscrição estadual no governo do estado, do município ou no governo do Distrito Federal. Essas inscrições todas permitem você retirar o seu alvará de funcionamento, que é a última etapa, e isso leva um tempo que, a depender da atividade, ainda pode ser necessário a sua ação junto a outros órgãos. Aqui em Brasília, até bares, por exemplo, você precisa consultar a vigilância sanitária. Então, existem questões na legislação que são muito interessantes, né? Você vai montar um restaurante sem um bar é uma coisa, um restaurante que tem um bar é outra situação. Então, você vai vender polpa de fruta congelada, pacotinhos, tem uma tributação diferente de comprar um pacotão. Então, você precisa conhecer o que vai ser feito naquela atividade para poder orientar bem o cliente, e é nesse momento que o profissional de contabilidade é essencial para que ele não tenha dúvida e tenha uma orientação adequada de como se preparar para o dia a dia que ele vai enfrentar. A gente falou muito aqui da complexidade da nossa carga tributária, do nosso conjunto de leis, e logo depois do intervalo a gente vai falar aqui sobre a necessidade de mudança, o que precisa mudar para melhorar esse ambiente de negócio para o empreendedor. Então não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Adriano Marrocos, presidente da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal, falando sobre a complexidade das nossas leis, também sobre burocracia, carga tributária e como lidar com isso, principalmente com o trabalho de profissionais da contabilidade. Agora, professor, a gente falava sobre o nosso sistema atual e, na sua visão, pela sua experiência, o que precisa mudar no nosso sistema para melhorar o ambiente de negócio dos empreendedores? O nosso sistema tributário, de forma bem resumida, é uma indecência de trabalho e de retrabalho, né? É um nojo. Então, eu gero informação para o governo do Distrito Federal, que é a mesma informação para a Receita Federal. Só que o programa é diferente. Então, nós temos que acabar com esse processo de retrabalho, de refazer, de transmitir. Eles que precisam montar uma base e cada um vai lá e busca o que precisa daquela base. E não eu ficar transmitindo para um, transmitir para outro. Aí para um eu transmito por trimestre, o outro é mensal, o outro é mensal também, mas é em outro dia. E tudo é a mesma base. Nós emitimos nota fiscal eletrônica no Brasil já há alguns anos, então precisamos fazer o seguinte, olha, a nota foi emitida no ambiente que é fiscalizado e controlado pelo governo. Ora, se ele fiscaliza e controla, ele precisa agilizar os processos dele, não ter a demora que tem para analisar recursos e, mais ainda, ele tem que gerar já a guia de imposto. Olha, o seu imposto vai ser tal. Então, se você discorda, me diga por quê. Se você concorda, já está fechado. Então, nós precisamos simplificar. É inadmissível você ter, para o mesmo produto, legislações muito diferentes, tributações muito diferentes e prazos para recolhimento também os mais variados. Então, nós precisamos encontrar uma forma de simplificar esse processo. Então, avançar com a reforma tributária e, obviamente, com a reforma administrativa, porque um vai falar em reduzir impostos, o outro vai ter que falar em reduzir gastos do setor público. Então, as duas reformas precisam caminhar juntas. É necessário. O Brasil não pode mais ter um sistema tão complexo de apuração de impostos que, às vezes, até nós precisamos trocar ideias entre outros profissionais para que a gente não cometa erros. Então, não é incomum eu receber mensagem de um colega, olha, você trabalha com setor de serviços, às vezes você pergunta para outro colega, olha, quem é que trabalha com atacado, quem é que trabalha com varejo de tal produto. Então, um vai apoiando, vai assessorando o outro profissional, porque a legislação é muito grande. Uma frase que eu sempre ouço e às vezes você vai conversar com alguém que é da área de fiscalização, da Receita ou
ou dos governos estaduais, poxa, mas você não sabia disso? Mas olha, você cuida da legislação do imposto de renda, eu cuido da legislação do ICMS, do ISS, previdenciário. Então as informações precisam estar mais acessíveis, mais fáceis de entender. Aqui, cada dia, quando o assunto é legislação tributária, realmente é um flash. E é difícil lidar com tudo isso. Agora, sempre quando a gente fala em mudar, sempre tem um pé atrás daquele servidor preocupado em evitar a sonegação. É possível mudar a nossa complexidade sem abrir brechas para o aumento da sonegação? Tranquilamente. Hoje, com a nota fiscal eletrônica e reduzindo essa quantidade de declarações que nós temos que geram as mesmas informações, vai ter mais tempo, inclusive, para eles fiscalizarem. É óbvio que as prefeituras têm a sua competência, o Estado tem a sua competência, a União cuida dos seus tributos. Mas quando um fiscaliza uma empresa, o processo tem que iniciar e terminar ali. E ele passa as informações do que ele identificou para os outros dois entes. Então a coisa é muito simples, ela é muito fácil. Mas a gente se depara com outras situações que talvez as pessoas fiquem até assustadas. Mas às vezes você tem chefia do imposto tal, chefia da declaração tal. Então, se você junta duas declarações, alguém vai perder uma chefia. Então, essa parte no setor público também precisa ser trabalhada com seriedade, com bom senso, porque nós precisamos facilitar. O empreendedor tem que ser apoiado. Mas aí é onde entra, talvez, a conexão aí entre a reforma administrativa e a tributária, né? Você pode reduzir um pouco de chefia das funções gratificadas e daí deixar o Estado mais ágil. Agora, professor, sempre quando se fala em reforma tributária, tem ideias, e as ideias são convergentes nesse sentido, de unificação tributária. É possível você chegar a esse caminho, ter menos impostos no Brasil? E há algum risco de alcançar esse cenário, ter, por exemplo, bitributação, pagar duas vezes em diferentes momentos ali do processo produtivo? O que nós estamos acompanhando hoje nos projetos que estão no Congresso, eles já estão unificando vários tributos e contribuições. Então, nessa unificação, não haverá bitributação, porque realmente você está extinguindo, tem um projeto que extingue 6, 7 tributos e transforma num só. Então, você vai ter uma simplificação, vai facilitar o processo, não há o risco. O que nós temos que entender é que, ao simplificar o processo, nós também precisamos reduzir a carga. E nessa redução de carga é que vem a discussão da reforma administrativa. Como que os estados vão administrar suas contas, principalmente com o pessoal, municípios também, como eles vão administrar essa despesa arrecadando menos. Então, esse é um processo complexo que envolve o Pacto Federativo. Por exemplo, a despesa com educação, com saúde, com segurança, qual parte que deve ficar para a União, quanto que a União deve repassar para que estados e municípios paguem. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio. A proposta que vem aí trabalhando essa unificação, ela traz, por exemplo, o seguinte: nós vamos levar, essa redução de impostos vai levar 5, 6 anos. Então, cada ano vai reduzindo um pouco. E aí você vai colocando as contas em ordem. Mas nós temos que terminar essa discussão, que ela já vem de longa data, porque senão daqui a pouco a gente vai levar mais 4, 5 anos, quando começar a cair, muita empresa já fechou, como nós vimos fechar aí durante a pandemia. Falta de capital de giro, por mais que o governo tenha liberado dinheiro e liberou no Pronamp, mas não foi suficiente para manter empresas abertas. Agora, a gente vê que há uma dificuldade grande de passar a reforma tributária. A gente acompanhou algumas discussões em algumas legislaturas aqui no Congresso Nacional, porque é difícil encontrar um consenso entre os entes federativos para que o Pacto Federativo realmente funcione, né? Entre a Prefeitura, entre o Governo do Estado e os principais governos do Estado, entre o Governo Federal. E para quem está pagando essa conta, ainda é difícil entender a lógica tributária do município, Estado e do governo federal? É difícil para as pessoas entenderem por que não anda, né? Mas nós temos que alterar. O Pacto Federativo precisa ser reconstruído. Então, segurança pública, os estados não têm condições de bancar, então que o governo federal arque com parte dessa despesa. A mesma coisa com saúde e educação, com transporte, com infraestrutura. Então, nós temos que parar e ver o seguinte: aonde que está indo o dinheiro? Qual é a despesa mais pesada? Agora, vai ter que falar de pessoal.
Então, e nós vivemos isso aqui em Brasília, administrações regionais, que são as prefeituras em outros locais, que têm mais funcionários nomeados do que concursados. Então, nós temos que dar um basta nessa interferência da política na gestão pública e ter algo que seja mais objetivo, mais direto, além do que eu já disse antes. O serviço é público, não necessariamente tem que ser prestado pelo governo. Ele tem que ser gratuito, tem que alcançar todos, beneficiar todos, e isso a saúde via hospital você faz, mas não necessariamente o hospital tem que ser da rede pública. Presidente, a gente está falando sobre complexidade da nossa carga tributária, também da burocracia, agora tudo isso tem um custo. E hoje grandes empresas precisam ter grandes departamentos, setores para lidar com isso. Há como mensurar esse custo para a empresa, inclusive para o desempenho final, para o produto final? Na verdade tem, e é o custo Brasil. Quanto custa para você vender o produto que você produz ou que você comercializa? E isso não é só a área fiscal, que nós temos departamentos, não. Nós temos departamentos de importação, de exportação, que lidam com tarifas alfandegárias e com procedimentos, com despachantes para poder liberar a mercadoria. Nós temos a equipe de transporte, porque às vezes você não está no litoral, por exemplo, uma empresa em Brasília que importa. Ela precisa ter alguém, não só o despachante para liberar a mercadoria, mas toda a estrutura de transporte desse produto do litoral, do porto para cá. Então você tem grandes estruturas administrativas que estão à disposição de procedimentos que poderiam ser simplificados. É lógico que nós sabemos a preocupação de importação no que se refere a contrabando, então tem que ter uma fiscalização. Mas nós enfrentamos problemas num porto no Paraná, em que nós levamos 3 dias para conseguir contratar uma pessoa lá que entendesse o que estava ocorrendo, e nós estávamos importando um equipamento que uma embaixada ia doar para um órgão público brasileiro. Então não era nem para nós, era só liberar esse equipamento para o próprio governo utilizar. Então a dificuldade que é encontrar alguém lá na região que possa lhe atender, porque você não consegue fazer por aqui. E impostos, muito difícil, porque você vende para vários estados do Brasil, você precisa conhecer a legislação daqueles estados, porque isso vai influenciar no seu preço. Numa concorrência, você talvez tenha que reduzir um pouco o seu preço para poder se tornar competitivo na venda para um outro estado, porque lá no estado pode ter um importador que consiga alguma vantagem. Então, é uma legislação muito difícil de você falar assim, eu conheço essa legislação completamente. Então, agora a gente viveu um momento de pandemia em que muitas empresas foram obrigadas a se reinventar. Até fazer uma revolução interna ali para não fechar. E encontraram boas oportunidades até. Quem trabalhava com um negócio apenas local viu ali a possibilidade de usar os chamados marketplaces, aí o Amazon, né, o Alibaba, né, e tantos outros, né, para realmente catapultar negócios. Como lidar com essas novas tecnologias, com esses novos ambientes de negócios e lidar também com a nossa legislação tributária e também a questão contábil do negócio. Muda muito, professor, quem realmente transformou o seu negócio para atuar nesse mercado tecnológico e até internacional? Nós tivemos muitas mudanças internas que não afetaram nenhuma questão tributária de forma relevante. Mas nós vimos aqui restaurante que garçons e outros trabalhadores da equipe passaram a fazer entrega, passaram a atender telefone. Então, alguns arranjos foram internos. Mas nós tivemos até pouco tempo aí uma discussão sobre ICMS e que foi tratado e que passou para o local de destino, porque antes era no local da origem, e aí você vende para o Brasil todo, vende pela internet. Na verdade, onde que está a origem? Você tem empresas que estão fora, e toda uma discussão que levou anos para se chegar a um consenso. Então, eu acho que essa lentidão nossa do setor público no sentido do órgão normatizador, entender que aquilo precisa ser feito, mesmo que eu não goste, mas eu preciso fazer assim, porque em outros países nós temos concorrentes fortes que fazem assim e vendem aqui dentro, é fundamental para garantir emprego e impostos.
Então, você tem uma legislação na China, por exemplo, que eles facilitam ao máximo. O negócio é você gerar emprego, pagar salário, vender e pagar imposto. Aqui a gente fica criando dificuldade onde deveria ter facilidade. Então, nós ainda enfrentamos esse problema. E esse é o ponto, atrapalhar menos e melhorar esse ambiente de negócio. A gente conversou aqui sobre complexidade da nossa carga tributária, sobre burocracia, e são temas que merecem muita discussão e muito debate no Brasil, por isso que eu quero deixar já um convite aqui para uma próxima entrevista e agradecer a presença do presidente da Academia de Ciências Contábeis aqui do Distrito Federal, professor Adriano Marrocos. Obrigado pela presença aqui no canal Empreender. Mais uma vez, eu que agradeço e à disposição sempre. E agradeço a sua participação, principalmente, e já convidando você a uma nova entrevista aqui no canal Empreender. Até mais!